E aí galera, mais uma vez estamos aqui na matéria de Direito Penal. Só para a gente recapitular, nós falamos dos princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal, falamos dos princípios penais propriamente ditos, falamos da lei penal no tempo, e quando a gente falou sobre a lei penal no tempo, eu pedi para vocês remeterem ao calendário, para vocês lembrarem o que é a lei penal no tempo. Lembra lá do princípio da atividade aplicado à lei penal no tempo. Tempo do crime, a atividade. O que vamos tratar hoje com vocês é a lei penal no espaço. Lei penal no espaço, eu quero que vocês lembrem do território nacional, do país Brasil como um território. Então, na lei penal no tempo, eu falei para vocês lembrarem do calendário, de data, né, de tempo do crime. E lei penal no espaço, a gente lembra do território nacional. E aqui o que a gente trata é, em regra, o princípio da territorialidade. O que é a territorialidade? É o que está previsto no artigo 5º do nosso Código Penal. Aqui, ó, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, os crimes que ocorrem no território nacional são aplicáveis à lei brasileira. Isso que é o princípio da territorialidade. Quero remeter vocês aqui para o quadro, para o seguinte. Aqui, ó, temos o nosso país, aqui o Brasil. Então, todos os crimes que acontecem no subsolo, no solo e no espaço aéreo do Brasil, aplica-se a lei brasileira. E a doutrina entende também que os crimes que ocorrem até 12 milhas do mar também faz parte do território nacional. Então, o crime que ocorre aqui dentro das 12 milhas no mar correspondente ao Brasil, aplica-se a lei brasileira também. Vamos remeter aqui no parágrafo 1º do artigo 5º. Diz: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo. Então, um ponto aqui, ó. O que é as extensões do território nacional? Então, vimos aqui ao que é aplicado o que ocorre no território nacional propriamente dito, e temos as extensões do território nacional. Quais são as extensões do território nacional? São embarcações ou aeronaves. Desde que essas embarcações ou aeronaves elas sejam públicas ou que sejam privadas a serviço do governo. É isso que nos diz o parágrafo 1º aqui do artigo 5º do Código Penal. Então, aqui consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública. Então tá aqui, ó, embarcações e aeronaves de natureza pública. Ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Então, as privadas que estejam a serviço do governo brasileiro também são consideradas como extensão do nosso território nacional. Então, para essas embarcações ou aeronaves públicas ou privadas que estejam a serviço do Brasil, aonde quer que elas estiverem no nosso mundo, aplica-se a lei brasileira. Então, tem uma embarcação do governo brasileiro lá nos Estados Unidos, lá no território nacional. Ocorre um crime lá nessa aeronave ou nessa embarcação. Qual lei o Brasil vai poder aplicar a sua lei sobre esse crime? Vai, decorrente da extensão do território nacional. Então vamos lá, continuando. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, que a gente falou. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes. Mercantes são de propriedade privada também, como sinônimos, né, de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, se essa embarcação ela não for do serviço, ela não estiver do serviço do governo, ela for privada, mas não está a serviço do governo, somente pode aplicar a lei brasileira se essa embarcação estiver no território nacional ou até o mar territorial, que são até as 12 milhas.
E diz aqui no final, ou em alto mar. Em alto mar a gente tem que lembrar o seguinte. Então temos aqui, por exemplo, o Brasil, sabemos que aqui em cima temos os Estados Unidos, por exemplo, e aqui temos o país de Portugal. Então, até 12 milhas náuticas é mar territorial brasileiro. E aqui também, vamos supor que tem o mar territorial aqui de Portugal, que pra gente não interessa o quanto que é. O alto mar, o que é alto mar? O alto mar é esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço que está entre o mar territorial brasileiro e o mar territorial de Portugal. Então, esse espaço aqui é o alto mar. Alto mar, também chamado de mar de ninguém. Mar de ninguém. Aqui, eu vou poder aplicar a lei brasileira se a embarcação for de propriedade privada e não estiver a serviço do Brasil. Eu vou poder aplicar a lei brasileira crime que ocorrer nesse espaço aqui. Então, vamos supor que aqui no alto mar tem uma embarcação que é privada e pertence ela é do território nacional, ela é privada brasileira, mas não está a serviço do governo. Eu vou poder aplicar a lei brasileira por causa do princípio do pavilhão. Aqui a gente temos o princípio do pavilhão, também chamado sinônimo princípio da bandeira. Porque toda embarcação ou aeronave precisa de ter a sua nacionalidade, vamos dizer assim. Né? No registro, na compra dessa embarcação ou aeronave, é constatado que ela saiu aqui do país, que ela foi registrada aqui no país. Então, a gente olha a bandeira que é essa embarcação ou essa aeronave, certo? Se ela for registrada no Brasil de propriedade privada, mesmo que não seja serviço do Brasil, aplica-se a lei brasileira por considerar que ela esteja em alto mar, chamado mar de ninguém, pelo princípio do pavilhão ou da bandeira. Parágrafo 2º do artigo 5º do Código Penal. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Então vamos supor que tem uma embarcação privada lá de Portugal, que não está a serviço do governo, e essa embarcação está passando no território brasileiro aqui, para chegar no Brasil, por exemplo. E ocorre um crime aqui no mar territorial brasileiro, sendo que o destino dela é o Brasil, vai aplicar a lei brasileira, porque ela é propriedade privada e não está a serviço do governo, certo? Então, só recapitular, considera o que é a extensão do nosso território nacional, não esquece, extensão, embarcações ou aeronaves públicas, né, que são do governo federal, do governo brasileiro, ou as privadas que estejam a serviço do Brasil. Essas, aonde quer que elas se encontrem, se está no território dos Estados Unidos, se está no território de Portugal, se está no território de outro país, vai aplicar a lei brasileira. E as embarcações e aeronaves privadas que não estejam a serviço do Brasil vão ser aplicadas quando estiverem no território nacional ou em alto mar. Certo? Não esquece do alto mar, princípio do pavilhão ou da bandeira. Continuando aqui, a gente tem que destacar que na regra aqui da territorialidade, a gente aplica o princípio da territorialidade mitigada, também chamada de territorialidade temperada. Por causa dessa nomenclatura aqui que traz no artigo 5º, que é o que? Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. O que quer dizer isso? Eu posso aplicar a lei de outro país a crime que ocorrer no território nacional. Por isso que é territorialidade temperada ou mitigada. Vamos dizer que seria uma suposta exceção. Quando que vai aplicar isso? Quando tiver convenções ou tratados e regras de direito internacional. Então, o Brasil fez um tratado internacional com outros países na possibilidade de aplicar a lei de outros países a crimes que ocorreram no território nacional. Um exemplo disso é as embaixadas, por exemplo. Tem embaixada de outros países no território nacional. A crimes que ocorrerem lá dentro,
mesmo que elas estejam no território nacional, vai ser aplicada a lei do seu país de origem e não a lei brasileira. Isso é um exemplo da territorialidade mitigada ou temperada. Não se esqueça, territorialidade mitigada ou temperada. Vamos falar um pouquinho sobre a passagem de inocente. Passagem de inocente quer dizer que se uma embarcação saiu de Portugal, está passando aqui pelo território nacional, certo? Pelo mar territorial brasileiro, só que o destino dela, vamos supor que seja a Argentina aqui embaixo, ela somente está saindo de Portugal e passando aqui com destino à Argentina, e o crime ocorre aqui no mar territorial brasileiro, não vai poder aplicar a lei brasileira, pelo princípio da passagem de inocente, porque essa embarcação somente está de passagem pelo Brasil para poder chegar à Argentina. Ou seja, o Brasil não é o destino final dessa embarcação. Então, se a embarcação sai de Portugal, por exemplo, com destino à Argentina, mas ela precisa, para chegar na Argentina, passar pelo mar territorial brasileiro, e um crime ocorre aqui no mar territorial brasileiro, não vai aplicar a lei brasileira, porque o destino dessa embarcação não era o Brasil, ele estava somente passando pelo mar territorial brasileiro. Isso é a passagem de inocente, somente se o Brasil não for o destino final dessa embarcação ou aeronave. Uma observação também, as embaixadas não são extensão do território estrangeiro. Como eu disse, existem embaixadas de quase todos os países, vamos dizer assim, no Brasil, no território brasileiro, ficam lá em Brasília. Se algum crime ocorre dentro dessa embaixada, pode-se aplicar a lei desse outro país. Só que isso não quer dizer que a embaixada americana, por exemplo, aqui no Brasil, lá em Brasília, não quer dizer que é território americano. Não, é território brasileiro. Certo? Então, as embaixadas de outros países aqui no Brasil não consideram a extensão desses territórios. A mesma forma do Brasil. A embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, por exemplo, não é extensão do território brasileiro, não. Vai poder aplicar a lei brasileira a crime que ocorrer lá dentro? Vai. Mas isso não quer dizer que seja extensão do território brasileiro. Tranquilo? Então, as embaixadas de outros países aqui dentro do Brasil é território nacional nosso, é território brasileiro. Vai poder aplicar a lei deles? Vai, mas não é extensão dos seus territórios. Da mesma forma como o Brasil nas suas embaixadas em outros países. Então vimos aqui a regra é o princípio da territorialidade, temos a territorialidade mitigada. A exceção é o que? A extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Então vimos o que? Territorialidade, aplicar a lei brasileira a crime que ocorrer no território nacional, certo? Extraterritorialidade quer dizer o quê? Poder aplicar a lei brasileira a crime que ocorrer fora do território nacional, a crime que ocorre em outro país. Quando que vai ser possível aplicar uma lei brasileira a crime que ocorre fora do nosso território? Temos aqui 3 hipóteses. A primeira, a extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada quer dizer o quê? Que independentemente de qualquer condição, ou seja, se o cara que cometeu o crime, ele pode ter sido julgado no exterior, pode ter sido absolvido no exterior, pode ter cumprido pena lá, e não importa a condição dele, vai ser aplicada a lei brasileira. Extraterritorialidade incondicionada. Quais que são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada? Abra o seu Código Penal no artigo 7º, que diz: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, o tipo penal já nos trouxe, embora cometeu no estrangeiro, vai aplicar a lei brasileira. Quando? Nos crimes. Isso aqui é importante, o inciso 1 nos diz, os crimes. Uma atenção aqui, porque não se pode aplicar a extraterritorialidade quando se falar em contravenção penal. Certo? Então, se cair na sua prova falando que aplica-se extraterritorialidade em contravenções penais, está errado. Por quê? Por previsão legal. O nosso texto penal aqui só nos traz os crimes. Se aplicasse as contravenções, estaria escrito aqui os crimes e contravenções. Então, o legislador já especificou aqui, só aplica a extraterritorialidade nos crimes. Não vou me errar isso aí na prova não, tranquilo?
Quais que são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada? Primeira, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Um cuidado aqui importante, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Vai cair na sua prova falando contra o patrimônio do presidente da República. Está errado. Somente vai aplicar a extraterritorialidade incondicionada contra a vida ou liberdade do presidente da República. A linha B aqui, ó, qual que é a outra hipótese dessa extraterritorialidade incondicionada? Contra o patrimônio ou a fé pública de quem? Da União, Distrito Federal, dos estados, território, municípios, empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública. Então, cuidado aqui, importante, porque aqui a gente pode fazer uma interdisciplinariedade com direito administrativo. A gente vai ver lá na matéria de direito administrativo com o professor lá específico, mas só um adendo aqui. Vai cair na sua prova uma empresa pública, uma fundação pública, uma autarquia. Petrobras, por exemplo, ocorre um crime lá numa Petrobras que tem lá nos Estados Unidos, tem lá na Bolívia, lá na Venezuela, em outro país, contra o patrimônio ou a fé pública da Petrobras lá. Vai poder aplicar a lei brasileira? Vai, em decorrência aqui, ó, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Certo? Cuidado aqui importante, ó, contra o patrimônio ou a fé pública. A fé pública, a gente tem os crimes específicos, crimes contra a fé pública. Um exemplo de crime contra a fé pública, falsificação de moeda, certo? Então o cara praticou uma falsificação de moeda em outro país, contra a União, por exemplo, ou contra um município, ou contra uma empresa pública, vai ser aplicada a lei brasileira sim, incondicionalmente, independente de qualquer condição, certo? Continuando, a linha C, crimes também contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, o sujeito está a serviço da administração pública. Ele é um funcionário público, sai daqui do Brasil, vai lá para os Estados Unidos a serviço do Brasil e pratica um crime contra a administração pública, vai ser também aplicada a lei brasileira. A linha D, crime de genocídio. Crime de genocídio quando? Quando o agente que cometeu o crime, ele for brasileiro ou que não seja brasileiro, mas esteja domiciliado no Brasil. Então, cuidado aqui, ó, porque existe condição para aplicar o crime de genocídio. Porque vai cair na sua prova falando que a extraterritorialidade incondicionada ao crime de genocídio, independente de qualquer condição. Mas não, necessita que o agente seja brasileiro ou, caso ele não seja brasileiro, ele esteja domiciliado no Brasil. Então, essas são as 4 hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Tranquilo? Não vamos confundir, não vamos esquecer dessas hipóteses. Aqui o parágrafo primeiro, só para ressaltar aquilo que eu acabei de falar. Nos casos do inciso 1, dos crimes aqui de extraterritorialidade incondicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Certo? É isso que eu falei, incondicionalmente, ele pode ter sido absolvido, pode ter cumprido pena no estrangeiro, independentemente de qualquer condição, nesses crimes aqui vai aplicar a lei brasileira, extraterritorialidade incondicionada. É a nossa primeira exceção. Segundo, temos a extraterritorialidade condicionada. Então aqui já temos algumas condições a serem aplicadas para aplicar a extraterritorialidade. Quando que eu vou poder aplicar a lei brasileira a crime que ocorrer fora do território nacional? Os crimes, novamente, que por tratado ou convenção o Brasil obrigou a reprimir. Certo? Primeira hipótese. Segunda hipótese, crimes praticados por brasileiros. Crime praticado por brasileiro. Terceira, praticados em aeronaves ou em embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e lá não seja julgado. Então, praticou em aeronave e embarcação brasileira, privada, e lá não seja julgado. Lembrando que isso aqui, ó, é um ou o outro, não são requisitos cumulativos. Então, um crime que por tratado ou convenção o Brasil obrigou a reprimir, vai aplicar. Ou praticado por brasileiro, também vai ser aplicado. Ou em embarcação aeronave privada, que não esteja em serviço do Brasil, né, e praticado em outro país e lá não ser julgado. Agora vem as condições.
Quais que são as condições? Então, nessas três hipóteses aqui, ó, A, B e C, necessita de algumas condições para aplicar a lei brasileira. Quais que são as condições previstas no parágrafo 2º? Ó, nos casos do inciso 2, que são esses três crimes que a gente falou, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Primeira condição, entrar o agente no território nacional. Então, o agente que comete esse crime lá no exterior, primeira condição para aplicar a lei brasileira é ele entrar no território nacional, certo? Segundo, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Então, não basta somente o Brasil punir o crime, deve também, no país em que foi praticado, ser punido esse crime. Temos um exemplo, a Holanda. A Holanda não pune o uso de drogas. O uso de droga. No Brasil já pune. Então, se o cara ele pratica o uso de droga, por exemplo, artigo 28 da nossa lei de drogas, ele consome droga lá na Holanda, ele vem para o Brasil, o fato não é punido lá. Então, já não é possível aplicar a lei brasileira nesse caso. Tranquilo? Terceiro, lembrando aqui que essas hipóteses elas são cumulativas. Então, tem que ter o A, tem que ter o B, tem que ter o C, o D e o E. Tem que ter todas as hipóteses. Se faltar uma, já não pode aplicar a lei brasileira. Então aqui, ó, o agente entrou no território nacional, entrou, mas o fato não é punido lá no país em que foi praticado, então já não aplica mais a lei brasileira. Tem que ter todas essas condições. Certo? Tranquilo. Terceira, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então existe uma lei de extradição dos crimes que é possível a extradição. Isso para a gente não interessa saber dessa lei, saber quais são os crimes que autorizam a extradição. Isso não vai cair na nossa prova, mas você tem que saber dessa condição, que necessita desse crime estar incluído na lei que autoriza a extradição, certo? Quarto quesito, quarta condição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Então, ele não pode ter sido, ele cometeu o crime no estrangeiro, ele foi absolvido lá, já não aplica mais a lei brasileira. Ou ele cometeu o crime no estrangeiro e não ter lá cumprido pena, ele não cumpriu a pena lá, aí pode aplicar a lei brasileira. Agora, se ele cumpre a pena lá, ele é condenado e cumpre a pena lá no estrangeiro, aí já não pode mais aplicar a lei brasileira. Então, aqui ó, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter lá cumprido a pena. Por exemplo, o cara é condenado pelo tráfico de drogas lá nos Estados Unidos. E ele cumpre todos os requisitos aqui, ó. Ele entra no território nacional, o fato é punido também no país em que foi praticado, e o crime está incluído entre que a lei permite a extradição. Só que aí, vamos supor que ele foi condenado lá nos Estados Unidos a 8 anos de prisão. E lá mesmo ele cumpre os 8 anos de prisão. Então, ele cumpriu a pena. Então, ele não aplica para ele esse requisito aqui da linha 4. Então, não vai poder aplicar a lei brasileira. Porque aqui fala não ter aí cumprido a pena. Então, se ele cumpriu a pena no estrangeiro, já não cabe mais aplicar a lei brasileira. Ou ele também não ter sido absolvido. Certo? Então, lá nos Estados Unidos, vamos supor que ele cometeu um tráfico, mas lá a lei resolveu absolver, o juiz lá resolveu absolver ele, já não pode mais aplicar a lei brasileira. Quinta e última condição da extraterritorialidade condicionada. Não ter sido agente perdoado. Perdoado também se remete aqui a não ter sido absolvido. Você lembra que ele não pode ter sido absolvido, também não pode ter sido perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então temos no nosso Código Penal e também nas leis dos outros países as possibilidades de extinção de punibilidade. No nosso Código Penal, o artigo 107. O artigo 107 trata das hipóteses de extinção da punibilidade, em que não se pode punir, o Estado perde o direito de punir aquele cidadão. Temos as condições lá de extinção da punibilidade. Então, se estiver extinta a punibilidade, ou se ele foi perdoado também lá no estrangeiro, já não pode mais aplicar a lei brasileira, certo? Então, essas são as 5 condições da extraterritorialidade condicionada. Só você lembrar que são essas 3 possibilidades aqui, ó, por Tratado da Convenção Brasil se obrigou a reprimir, praticado por brasileiro, então o agente que pratica é brasileiro, ou
que praticada em embarcação aeronave brasileira, propriedade privada, e lá não ser julgado, aí tem essas 5 condições. Lembrando que são condições cumulativas, tem que ter todas elas. Tranquilo? Terceira e última hipótese de extraterritorialidade. Vimos a incondicionada, condicionada e agora a hipercondicionada. Hipercondicionada está lá no seu parágrafo 3º, que diz: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro. Então, aqui o sujeito ativo é estrangeiro e o passivo, o que sofre o crime, é brasileiro. Ó, por estrangeiro, contra brasileiro, fora do Brasil e reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, o que está querendo dizer isso? Se a vítima é brasileira, o cara está passeando lá nos Estados Unidos e ele sofre um crime lá por um estrangeiro, certo? Um americano lá comete um crime contra um brasileiro. Eu vou poder aplicar a lei brasileira? Vou, desde que tenha todas essas condições aqui do parágrafo anterior, essas cinco condições aqui, mais 2 condições, por isso que se chama hipercondicionado, ou seja, tem aquelas condições lá anteriores do parágrafo 2º, mais essas 2 condições aqui. Quais são? Em não ter sido pedida, ou caso seja pedida, foi negada a extradição. Entendeu? Então não foi pedida a extradição ou foi negada a extradição desse criminoso, desse cara que cometeu o crime, para ser julgado aqui. Segunda hipótese, houve requisição do ministro da Justiça. Então tem que ter requisição do ministro da Justiça. Tranquilo? Essas 2 condições caracterizam a hipercondicionada. Uma observação importante. Causas de extradição. Temos uma causa de extradição na lei de tortura, lei 9.455 de 97, que diz lá no seu artigo 2º, o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, ou seja, cometeu no estrangeiro, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira. Então, o que? O crime de tortura praticado no estrangeiro contra brasileiro, a vítima brasileira vai poder aplicar a extradição, a extraterritorialidade. Perdão, pode aplicar a extraterritorialidade. Agora, se o agente que cometeu essa tortura contra brasileiro lá nos Estados Unidos, ele vem para o território nacional por algum motivo, pode também aplicar a extraterritorialidade em decorrência da tortura. Certo? Uma observação muito importante também que pode cair na sua prova. Para finalizar aqui sobre a extraterritorialidade, a gente tem que falar dos princípios. Os princípios aplicáveis à extraterritorialidade. Isso também pode ser e é muito questionado em prova, para você saber a aplicação desses princípios. Temos 4 princípios sobre a extraterritorialidade. O primeiro princípio é o princípio da proteção. O princípio da proteção, também chamado princípio real. O que quer dizer isso? Proteção do bem jurídico nacional. Então, o Brasil vai tutelar o seu bem jurídico nacional de maior valor, por exemplo, vamos dizer assim. Então, o Brasil tem a capacidade de aplicar a sua lei brasileira a um crime que vai ser protegido pela lei brasileira, seu bem jurídico nacional. Aonde a gente vai aplicar esse princípio da proteção? Quais que são as hipóteses de extraterritorialidade que a gente falou que são mais relevantes? É lá nos crimes da hipercondicionada. Que, por exemplo, nos crimes contra a vida, liberdade e presidente da República, na linha B aqui também, contra o patrimônio, a fé pública da União, o Distrito Federal, municípios, territórios e as empresas, autarquias, fundações públicas, e crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, essas são as 3 hipóteses. Então, aqui na incondicionada, a linha A, B e C, essas aqui são as 3 hipóteses de aplicar o princípio da proteção ou princípio real, certo? Segundo princípio tem o princípio da universalidade, também chamado de cosmopolita. Lembre-se dessa nomenclatura cosmopolita, porque faz alusão, é sinônimo de universalidade. Lembra de universalidade, certo? É o que? É o direito de todos os países em punir qualquer crime. Então, todos os países têm o direito de punir qualquer crime.
Isso é o princípio da cosmopolita ou universalidade. De novo, extraterritorialidade incondicionada. Quando? Quando de genocídio aqui, ó, o agente foi brasileiro domiciliado no Brasil. Porque genocídio, universalidade, é um crime bárbaro, vamos dizer assim. Tem tratados e convenções internacionais de direitos humanos entre vários países punindo esse tipo de crime. Por isso que se aplica nele o princípio da cosmopolita ou da universalidade. Aonde mais eu posso aplicar esse princípio? Na hipótese condicionada aqui, ó, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então aqui também na linha A, na hipótese de extraterritorialidade condicionada, pode sim aplicar o princípio da cosmopolita ou da universalidade. Aqui na linha A da extraterritorialidade condicionada e aqui na incondicionada de genocídio. São as duas hipóteses, certo? Terceiro princípio da nacionalidade ou personalidade. Então temos aqui duas hipóteses: personalidade ou nacionalidade ativa, ativo o quê? Cometido por brasileiro, e nacionalidade ou personalidade passiva, cometido contra brasileiro. Então o brasileiro aqui é a vítima. Personalidade ou nacionalidade ativa ou passiva. Aqui, ó, sabe quando que vai poder aplicar esse princípio? Na hipercondicionada. Hipercondicionada é nacionalidade o quê? Passiva, porque o brasileiro é a vítima, é praticado contra o brasileiro. Então, personalidade ou nacionalidade passiva é aplicada aqui na hipótese de hipercondicionalidade. Na hipótese de hipercondicionada, certo? Então vimos aqui, ó, na condicionada, praticados por brasileiro. Então, praticado por brasileiro é nacionalidade que? Ativa. Então, aqui, praticado por brasileiro, na hipótese de extraterritorialidade condicionada, é o princípio da nacionalidade ativa. Certo? Tranquilo? E aqui, na hipercondicionada é nacionalidade passiva. O brasileiro é a vítima. Quarto e último princípio, o princípio da representação, pavilhão ou da bandeira. Então, o princípio pavilhão ou da bandeira. A gente falou aqui, quando a gente falou de alto mar, lembra o crime praticado em alto mar? Aplica-se um princípio do pavilhão ou da bandeira? Então, é o mesmo princípio aqui. Quando que eu vou poder aplicar ele? Na hipótese aqui, ó, aeronaves ou embarcações brasileiras, mercância de propriedade privada, quando em território estrangeiro e não seja julgado. Então, nessa a linha C, aplica-se o princípio do pavilhão ou da bandeira, na extraterritorialidade condicionada. Tranquilo? Então, o que a gente tinha para falar sobre extraterritorialidade era isso. Lembrando dos princípios, não vamos esquecer também que vai cair na sua prova, certo?